Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Interação em Pauta. E hoje nós vamos falar a respeito do direito da família, nós vamos falar sobre pensão alimentícia. E para estar falando a respeito desse tema, eu convidei o doutor Nelson Sussumo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Obrigado, doutor. Doutor Nelson Sussumo, advogado, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB São Paulo, professor de Direito Civil, de cursos preparatórios para concursos públicos e cursos também de pós-graduação. E também ele é doutor em Ciências Jurídicas e pós-doutor em Direito e autor de diversas obras e também, super importante, é diretor do Departamento PTB Oriental. Muito obrigado por estar conosco em mais um programa e hoje nós vamos estar falando a respeito de pensão alimentícia. Pensão alimentícia, pelo que nós entendemos, não é só dar dinheiro, mas cabe a cursos profissionalizantes, a saúde, a educação de uma forma geral dos filhos. Doutor, a gente poderia começar com uma pergunta: quem deve pagar pensão aos filhos? Bom, a gente tem uma ordem, né, que está lá no artigo em diante, né, 1600 em diante, e a gente fala da questão, principalmente, acho que é 1697, que fala sobre a ordem de vocação, vamos dizer assim, quem vai pagar a pensão alimentícia. E começa assim, primeiro, né, os pais que têm que pagar para os filhos. Os pais. Na falta dos pais, vai para os outros ascendentes, os graus de imediato, ou seja, os avós. E assim por diante, tá? E aí nós temos o inverso também. Os pais também podem pedir alimentos para os filhos. Tem essa questão? Tem, só que não é para os menores, né? Para os filhos maiores. Tá. Muitas vezes a gente tem aquele ditado, né? Que um cria 4, mas 4 não cria 1. Verdade. Né? O pai muitas vezes já criou 4 filhos, hoje todos bem de vida, e hoje ele é doente, impossibilidade de trabalhar, passando necessidade e ninguém ajuda. Né? E aí é possível que ele entre com uma ação de pensão alimentícia. É um absurdo, mas não é um absurdo no sentido de que os filhos deveriam fazer isso sem pedir, sem pleitear judicialmente. Mas acontece, tá? Acontece de pleitear, hoje até pelo Estatuto do Idoso, leva até preferência aí na tramitação processual. Tá? Então, primeiramente são os pais que têm que pagar. Não é só o pai, não é só a mãe, são os dois. Né? Que muita gente fala assim, mas a guarda está com a mãe, então o pai que paga. Não é o pai que paga, os dois têm que pagar. Os dois devem alimentos. Né? Então a gente fala que é proporcional. Isso está no artigo 1698 do Código Civil, é proporcional, não é meio a meio. A não ser que o pai tenha o mesmo salário que a mãe. Aí realmente as despesas do menor é meio a meio. Mas se o pai ganha 10 vezes mais do que a mãe, ele paga 10 vezes mais do que a mãe. Então é de forma proporcional isso, mas todos têm que pagar a pensão alimentícia. Temos entendido que a pensão alimentícia é 30%. Quanto que é essa pensão? Então, na verdade, isso não está escrito em nenhum lugar. Não? Não tem legislação nenhuma que fala que é 30%. Ou um terço, né? Alguns falam um terço, que é 33%. Isso é porque é usual? É usual, e acho que vem até daquela questão de quando a gente vai fazer um crediário, né? Vai comprar alguma coisa parcelada, e eles querem ver sua renda e não pode ultrapassar um terço. Né? Porque senão você não conseguiria ter a sua autossubsistência com 2/3, menos que 2/3. Né? Então seria um terço. Mais ou menos foi isso. Mas não existe na legislação que é um terço, que é 30%, nada disso. Mas acontece que o juiz arbitrar dessa forma assim. Mas o normal mesmo, que está na lei, é a questões de necessidade. Né? Se a criança, a gente está falando de pensão dos filhos, né? Se os filhos gastam escola, tem lá mensalidade escolar, mensalidade de convênio médico, o vestuário, material escolar, cursos extracurriculares, lazer que entra, água, luz, telefone, condomínio, IPTU e aluguel se houver, tudo isso tem que entrar dentro da pensão alimentícia. Ou seja, tem que mostrar os gastos do menor e você pleitear esses gastos. É isso que tem que ser pleiteado. Né? Então, muitas vezes, um terço ele é muito pouco, ou muitas vezes um terço é muito. Por exemplo, uma pessoa que ganha 100 mil reais. Se uma pessoa que ganha 100 mil reais, um terço é 33 mil reais. E às vezes a criança gasta 5. Então não poderia, não condiz, né, com a realidade. Portanto, não poderia arbitrar um terço, mas sim aquele valor que ele gasta. No caso da criança está com a guarda da mãe e ela passa a morar com um companheiro. O marido, ele pede revisão desse pagamento de pensão?
É possível, se nessa pensão entrou água, luz, telefone, TV a cabo, IPTU, condomínio, aluguel, se tiver tudo lá, é possível pedir sim uma revisão, porque entrou mais uma pessoa na casa, né? Ou seja, eram 2 pessoas que estavam morando, agora são 3. Esse gasto o marido não é obrigado a pagar, né? Então ele pode falar que esse 1/3, vamos dizer assim, que são 3 pessoas morando na casa, só paga 1/3. Tá. O outro 1/3 ele não vai pagar, porque agora é do padrasto, vamos dizer, do menor. Né? Isso é lei? Ou é acordo? É o bom senso que a gente usa. É o bom senso. Né? E o direito de família, o juiz vê muito bom senso também nessa questão. Então não é obrigado o pai pagar a moradia para o atual companheiro da mãe da criança. Eu acho que isso cria uma briga, né? Acontece isso, né? Que você até mencionou. Mas, na verdade, o padrasto, ele acaba até colocando mais dinheiro para cuidar do filho, de outra pessoa. Até que idade o filho tem direito a esta pensão? Então, normalmente até os 18 anos, em razão do poder familiar. Também não está em nenhum lugar na legislação que extingue os alimentos com 18 anos. Tá? Em razão do poder familiar ser extinto com 18 anos, né, ocorrer a maioridade, aí normalmente também cai a pensão alimentícia. Mas se ele estiver cursando uma faculdade, né, um curso superior, vai até os 24 anos, jurisprudência também isso, tá? Não tem nada escrito na legislação, são julgados. O não pagamento da pensão, ele leva à perda do direito à visita? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Né? Infelizmente as pessoas observam isso. Por exemplo, o pai está devendo a pensão alimentícia e a mãe fala, já que você não está pagando, você não vai ver a criança. Não tem nada a ver. É isso que a gente ouve normalmente. Não tem nada a ver. Compete ela entrar com a execução. Tá. Entra com a execução e perde a prisão dele. Né? Que pensão alimentícia é da cadeia, né? E é o que mais dá cadeia. É o que mais dá cadeia. É o que mais dá cadeia. Vai preso. Esse vai preso mesmo. Né? Quanto tempo é previsto essa cadeia? Então, hoje foi até simulado, né? Simulado foi enunciado aqui em São Paulo, mas a lei, o Código de Processo Civil, fala de 1 a 3 meses. É porque a lei especial, que é a Lei 5.478 de 68, que é a lei de alimentos, falava até 60 dias. Tá? Mas o CPC sempre falou 3 meses, de 1 a 3 meses. E o Código de Processo Civil agora atual, 2015, copiou, de 1 a 3 meses mesmo. E veio o enunciado e falou assim, é até 3 meses. O prazo é até 3 meses, não é 60 dias da lei 5.478. Então hoje o juiz pode habilitar até 3 meses. É que tem juiz que não dava 3 de jeito nenhum, falava que era 60. Tá? Hoje vai até 3, sim. Então, perfeito. O senhor está falando que é o que mais dá cadeia é pensão alimentícia. Sim. Se a parte que deve, ela não tem condições de estar pagando aquela pensão, qual que é o procedimento? Espera ser preso? Então, se está fixado o valor da pensão alimentícia, dos alimentos, e ele não está conseguindo pagar aquele valor, antes disso, antes de ele ficar devendo, ele deveria entrar com uma ação revisional. Ele tem que procurar um advogado e entrar com uma ação revisional de alimentos, para tentar rever e reduzir, porque ele não está conseguindo pagar aquilo. E o juiz pode conceder liminar, em sede de tutela antecipada, hein, para que reduza esse valor para ele não ser executado, né? Senão ele vai ser preso. Tá. Então, normalmente, antes de ficar devendo, hein? Porque as pessoas, infelizmente, na prática, fazem diferente. Fica devendo 5 meses ou 3 meses, aí depois que vai entrar com a revisional, aí aquele período já está devendo. Então você tem que fazer uma programação. Sim. Opa, no mês que vem não vou conseguir, não vou conseguir pagar. já. Então você já tem que entrar com uma ação. Perdeu o emprego hoje, no mês seguinte ele sabe que não vai conseguir pagar aquele valor. Verdade. Ele vai ter que entrar com a revisional. Então não é do nada que a pessoa fala, eu vi que agora não dá para pagar. Normalmente você faz uma programação. Né? Mas o que acontece com as pessoas? Elas não, elas sabem que não vai dar para pagar com antecedência, porque é desconhecimento da lei. Eu acho que não é desconhecimento da legislação, acho que a pessoa fica muito... ela não tem prevenção, né? Eu acho que as pessoas não são preventivas, infelizmente, porque se ela é preventiva, não acontece tantas ações que nós temos no judiciário, e aí o transtorno é muito maior, né? A prevenção é muito melhor. Mas as pessoas não têm essa prevenção, né? De falar, poxa, eu não vou conseguir, o que eu faço? Procura um advogado e ver o que ele vai fazer, o que ele pode fazer, né? E aí ele vai falar, entrar com uma revisional de alimentos, porque você não vai poder pagar o mês que vem. Então, normalmente, o juiz tem acatado melhor do que depois de ficar devendo que você entrar. Tá. Depois que você começa a ficar devendo, você entra com a revisional, o juiz fala, agora que você vai entrar.
você já está devendo. Esse período que está devendo não adianta. E essa dívida que ficou retroativa tem que ser paga. Tem que ser paga. Porque já, foi Sim, já se tornou sim, dívida. Sim, hoje é cumprimento de sentença. Ou você vai cumprir sentença a partir de penhora, ou seja, vai penhorar os bens dele, ou vai pedir prisão. Porque se ele não tem patrimônio nenhum, ele não vai pagar nada. Agora, se pedir prisão... Mas qual a vantagem de pedir prisão? A gente sempre fica se perguntando, pedir prisão, a pessoa está desempregada, como que funciona? Olha, eu falo, a prisão é uma coisa complicada mesmo. Algumas pessoas falam que não pode deixar de ser preso, não pode acabar com essa legislação, tanto é verdade que o CPC permaneceu, e é de 2015 agora, permaneceu a prisão, e alguns falam, mas isso não adianta. Não sei. Então, mas se não tem prisão, você acha que... É uma correção, então. A prisão acho que o débito seria maior ainda. É uma forma corretiva. Acho que é coercitiva. Coercitiva. É coercitiva. Não é pedagógica ela. Não, né? Não, é de coerção mesmo. A prisão é para pagar. Tanto é verdade que ele está desempregado, igual você mencionou, está desempregado, quando ele vai pagar? Ele arruma o dinheiro. Ele vai com a família. E aí eu falo, é colocar a responsabilidade nas costas dos outros. Né? Que os outros vão vir e vão ajudar ele, vai pagar. Dentro dessa ajuda, o senhor na escala, quando a primeira pergunta que eu fiz a respeito de quem tem que pagar a pensão, o senhor falou que na escala chega nos avós. Em que momento chega nos avós? Então, quando o pai não pagou, foi preso, inclusive, e não pagou. Mesmo preso, não pagou. Tá. Aí você esgotou os meios de receber dos pais. Aí pode ir contra os avós. Aí sim entra com os avós. Tem que esgotar os meios de propositura contra os pais. E quando, no caso dos pais, ou mais propriamente na mãe, ela tem filho com os pais diferentes, como que funciona essa questão de pagamento de pensão? É distinto isso? Criei um caso agora, hein? Não, eu tive um caso assim. É complicado isso. A mãe tinha 3 filhos, um com cada pai. E praticamente era o do meu cliente que estava sustentando todos. Tá. Porque a pensão que ele paga é grande, perto dos outros 2, que acho que os pais nem pagam. Né? Então acaba sustentando os outros. O certo era nivelar. Só que um pai é rico, o outro não é. Então não tem como nivelar. Mas viveria no mesmo ambiente, seria importante. Mas não há como nivelar nesse caso. Porque realmente o filho não é dele, né? Perfeito. Então aí vai ficar diferente. Então vai depender da renda do pai, né, dos pais. Então cada um dos pais, se pagar, se realmente tiver condições de pagar, vai pagar de acordo com o seu rendimento. Não é estipulado o mesmo valor para os 3 filhos. Tanto é verdade que a filha dele com essa mulher estuda na escola particular e os outros 2 na escola pública. Puxa vida. Mas não é filho dele, né? Então ele não tem obrigação de também colocar na escola particular. É uma situação complicada. Eu acho que a mulher que tem que pensar, né? Vai ter um filho com cara pai é meio complicado. Vamos criar uma outra... Ou pelo menos ter no mesmo nível, né? Vamos criar uma outra situação. Esse casal tem filhos adotivos. Separaram, divorciaram. Como que é a pensão? Como que funciona? Os filhos adotivos? Isso. É a mesma coisa, né? Os filhos adotivos, hoje, não existe mais distinção de filiação. Né? Hoje todos os filhos são legítimos, tá? Então não existe essa distinção se é adotivo ou se é natural. Ele é legítimo hoje. Até tem a questão chamada filiação socioafetiva, que pai e mãe é aquele que cria. E muitas vezes é pedir uma ação declaratória aí de paternidade socioafetiva e é reconhecida. Tá? E é pai normal. Então vai estar na certidão de nascimento, portanto a pensão é igual. Muito obrigado, doutor Nelson Sussumo. Estamos encerrando mais esse programa. Passou muito rápido, o tempo voa. Eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais. Bom, é importante, né, na pensão alimentícia, eu acho que é uma responsabilidade paterna e materna, né? Não deveria ter cobrança de pensão alimentícia, né? Eu acho que as pessoas, quando têm filhos, eles não pediram para nascer e é importante cumprir com sua obrigação. Né? Tem uma fala da ministra Nancy Andrighi que falaram que amar é faculdade, né? Mas educar é dever. Criar e educar é dever. Né? Amar é faculdade. Pode ser que o pai nem ame, mas ele tem que criar e educar. É dever e está na lei. Então, se você tem filho, ele não pediu para nascer. Então, tem que cumprir a legislação. Tem que pagar. Mesmo que você não consiga pagar aquilo que realmente você queria, mas tem que pagar alguma coisa. Mesmo desempregado, você está sobrevivendo como? Você
está sobrevivendo em algum lugar, você precisa cumprir com alguma obrigação. Não tem jeito. Então, eu acho importante essa responsabilidade paterna e materna, que a mãe também, muitas vezes, recebe uma pensão alimentícia alta e muitas vezes não gasta com o filho. Não é para ela, é para o filho. Mas às vezes gasta ou desvia o dinheiro para ela, né? Então, isso também não é certo. Eu acho que todos têm que ter muita coerência e muita responsabilidade, né? Então, eu falo muita responsabilidade paterna e materna para todos aí. Muito obrigado mais uma vez, hein, pelo convite e obrigado a todos aí pela audiência de vocês. Muito obrigado, Dr. Nelson Sussumo, e agradecemos também a você que esteve conosco. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte o nosso programa, se inscreva em nosso canal, programa Interação em Pauta. Nosso próximo programa com o Dr. Nelson Sussumo, nós vamos falar a respeito de guarda compartilhada. É muito importante e eu quero te ver logo, logo.